Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? E a gente vai entrar na parte de monômios. Pessoal, monômios é mais um termo matemático daqueles que você escuta, que é um termo antigo, mas que a ideia é bem simples, tá entendendo? Sempre eu gosto de fazer essa comparação porque a matemática, quando ela foi desenvolvida nessa parte aqui, não existia a computação como tem hoje, tá entendendo? Então a gente hoje em dia é acostumado com outra maneira de lidar com as informações. Antigamente os caras só pensavam com papel e caneta, tá entendendo? Então eles tinham que ter uma série de termos, né, adequados à época, adequados ao local onde eles viviam. E hoje em dia a nossa cabeça é outra, por isso que a gente acha tão estranho esses termos, tá entendendo? Monômios. Mas na verdade a ideia é bem simples, certo? A gente viu nas aulas passadas a respeito de expressões algébricas, né? Expressões algébricas envolvendo letras, né? O cálculo do valor de uma expressão algébrica, né? Relembrando, a gente tem uma expressão algébrica aqui, por exemplo, né? 3x mais 1, né? Isso aqui é uma expressão algébrica. Então, eu falei para vocês sobre o conceito de variável, né? O x, no caso aqui, ele é uma variável. Por quê? Porque quando eu vou variando o valor dele, né? Variável. À medida que eu vou variando o valor dele, o valor da expressão vai variar, né? Certo? Então, vamos fazer uma tabelazinha aqui, ó. Expressão, valor da expressão, certo? Valor da expressão. E aqui vai ser o valor da variável. Tá? Deixa eu botar assim para ficar até mais. Valor da variável, né? E aqui do outro lado, valor da expressão. Certo? Quando o valor da minha variável for 1, quanto é que vai valer a minha expressão? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Certo? Quando o valor da minha variável for 2, quanto é que vai valer a minha expressão? 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Né? Então vocês podem ir continuando essa tabelazinha até como um exercício. Certo? Quando o valor da variável for 3, vai ficar 3 vezes 3. Não, quando o valor da variável for 3, vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Certo? Então, pessoal, aqui é a ideia que a gente teve na aula passada, certo? Eu vou falar agora até de um exemplo que vocês acham importante falar, porque vocês algum dia vão usar, certo? Como é que nós vamos descrever? Ó, descreva algebricamente os números pares, certo? Pessoal, se a gente for descrever os números pares, a gente vai escrever uma expressão algébrica, certo? Que vai sempre representar um número par, certo? Se eu pegar e disser assim, 2 vezes x, certo? E x for sempre um número inteiro, né? X é inteiro. A gente lembra do conjunto dos números inteiros, né? É 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, se o x é inteiro, essa expressão aqui, 2x, sempre vai me representar um número par, né? Se x for 1, aqui vai ser 2, né? 2 vezes 1. Se x for 2, aqui vai ser 2 vezes 2, é 4. Se x for 3, vai ficar 2 vezes 3, que é 6, né? Então aqui vai ficar, vamos fazer aquela tabelinha, x, né? Aí o valor da expressão, 2x. Beleza? Se x for 1, 2x vai ser 2, é um par. Se x for 2, 2x vai ser 4, é um número par. Se x for 3, 2x vai ser 6, é um número par. Né? Então você vê que sempre essa expressão ela dobra o valor de x, então ela sempre vai me gerar um número par. Certo? Aqui é o exemplo de uma expressão algébrica. Tá?
que descreve algebricamente os números pares. É a descrição algébrica dos números pares, tá entendendo? É como se fosse escrever matematicamente o que é um número par, certo? Então, como é que isso vai ficar? Isso vai ficar assim: o número par é sempre um número da forma 2 vezes x, com x, né? Com x pertencente aos números inteiros, certo? Você descreveu a expressão e descreveu qual é o conjunto em que a variável vai pertencer. Né? Porque se x fosse um número, por exemplo, um número 1,5, aí 2 vezes 1,5 dá 3, né? Aí não seria, então por isso que x tem que ser inteiro. Pode ser quebrado. Ficou claro, né? Mais ou menos. Beleza. Vocês podem até copiar, pausar o vídeo e copiar. E se fosse um número ímpar, era fácil da mesma forma. Só que mudaria a expressão, né? Em vez de ser 2x, ia ser o quê? Quem é que chuta aí? Ia ser 2x mais 1, né? Ou 2x mais 3, ou 2x mais 5. Certo? Enfim. Então vamos pegar essa expressão aqui, certo? Que representa os números pares. Pessoal, isso daqui, todas essas expressões algébricas, certo? Elas têm um nome. Quando você tem uma expressão algébrica desse tipo, que você tem uma parte em forma de número e outra em forma de letra, a gente tem um monômio, chamado de monômio. Certo? Ah, por que é monômio? Porque na época é chamado de monômio. Ah, podia chamar de Naruto? Podia chamar de Naruto, né, também. Certo? Então, pessoal, esse aqui é um monômio, certo? Então a característica do monômio é que ele vai ter essa parte literal e essa parte aqui que é chamada coeficiente, certo? Parte literal e aqui é chamado coeficiente. Beleza, pessoal? Quando você junta vários monômios, você tem um polinômio, certo? Mas isso não é assunto dessa aula. É assunto de aulas mais à frente. Mas eu vou só mostrar aqui para vocês entenderem, certo? Quando, por exemplo, você tem 2x mais 3y. Isso aqui é um monômio, isso aqui é outro, né? Aí eles juntos vão formar um polinômio. Certo? Polinômio. Depois é bom até pesquisar esse negócio de nome, né? Porque monômio, polinômio tem esse mesmo final aqui, né? Deve ter alguma raiz etimológica, né? Algum significado. Então, polinômio é a junção de vários monômios, mas não é assunto da nossa aula de hoje, certo? É só para deixar claro para vocês onde é que a gente vai chegar com essas ideias, certo? Pronto. Então, pessoal, esses monômios eles são expressões algébricas que servem para representar alguma coisa. No caso desse monômio, ele representa os números pares, né? Aí, se fosse para falar um que representasse os números ímpares, né? Aí a gente pegaria 2x mais 1. Aí já não seria um monômio, seria um polinômio, porque eu tenho esse monômio aqui e tenho esse outro aqui. Aí esse aqui tem parte literal e parte e coeficiente, né? E esse daqui não tem, só tem coeficiente, entendendo? Então é só isso, pessoal. A questão da teoria é essa daqui. Você vai ver que o monômio é uma expressão algébrica, tem uma significância, tem um significado, e ele tem uma parte literal, que é a variável, que vai ficar variando de acordo com o que você fizer com ela, e tem a parte do coeficiente, certo? Que são os termos fixos, os termos que não vão se alterar, certo? Então, aí só lembrando, pessoal, variável, né? Variável é aquilo que está variando, né? No caso desse monômio aqui, eu tenho 2x, né? X ele é a minha variável, né? Ele está variando, é variável. Eu estou falando isso aqui porque é muito importante que vocês entendam isso, né? Então, à medida que eu alterar o valor de x, eu vou alterar o valor do monômio. Aqui é o valor de x e aqui é o valor do meu monômio. Qual é o monômio? 2x, né? Pronto, se eu disser que x é 5, meu monômio vai valer quanto? 2 vezes 5, 10, né? Se eu disser que x é 7, é 7 aqui. Quanto é que vai valer esse monômio? 2 vezes 7, 14, né, pessoal?
Então essa ideia que a gente tem que ter, que o computador faz ela muito bem, né? Você lembra que a gente põe no Excel e ele faz sozinho, né? Você conta, certo? Então por quê? Por causa de toda essa teoria que foi construída e formulada em cima de um programa, tá entendendo? Que faz as contas pra gente. Então, agora pronto, essa primeira parte beleza, né, pessoal? Vamos aqui para a segunda parte agora. Vocês podem até copiar aqui. É importante que vocês copiem e não fiquem batendo print, porque esse negócio de print é muito descartável, né? Você perde. Eu mesmo apago todas as imagens do meu celular. Porque senão ele não vai rodar o aplicativo que eu preciso que ele rode. Só um JC. Então pronto. Aí pessoal, sempre é assim, na matemática, a gente define alguma coisa, aí a gente diz como é que é, define, no caso eu defini o que é um monômio, é uma expressão algébrica que tem uma parte literal e uma parte um coeficiente, né, os coeficientes. Aí depois a gente vai estudar o que é que acontece quando a gente opera eles, né. Aqui vai dizer se eu uso anestesia quando você for operar eles. O aluno perguntou isso aí, né? Certo? Operações com monômios. A gente sabe que as operações, certo? Elas são aquelas 4 operações básicas, né? Adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Quando a gente vai operar, pessoal, os monômios, né, a gente vai aplicar essas operações aqui neles. Certo? A gente vai ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, vamos ver na adição, né? Vamos supor que eu tenho um monômio aqui, 2x. E aí eu vou adicionar com esse outro monômio aqui, 3x. Certo? O que eu vou fazer quando eu vou fazer esse tipo de operação? Eu vou somar os coeficientes, né, e repetir a parte literal. Porque é bem, a gente fala assim, ó, vou somar os coeficientes 2 e 3, 5. E repetir a parte literal. Aí vocês decoram, tá entendendo? Mas pessoal, eu tenho 2 xícaras. Ganho mais 3 xícaras, eu tenho 5 xícaras. É ou não é? Certo? Se eu tenho 2 coisas, né? O x é uma coisa qualquer. 2 coisas. Aí eu ganho mais 3, eu tenho 5 coisas. Isso é claro. Né? Vamos ver a subtração. Vamos supor que eu tenha 5x, aí menos 2x. Isso aqui é quanto? 5 menos 2, 3. X. Né? Então, pessoal, isso aqui é simples. Né? Agora vamos ver aqui a multiplicação. Eu tenho 3x. Aí eu estou multiplicando por 2x. Isso aqui vocês acham que está dando quanto? Você vai multiplicar os coeficientes, 3 vezes 2, 6. E vai multiplicar também a nossa variável, certo? A parte literal. X vezes x é x ao quadrado. Certo? E a divisão você vai fazer quase a mesma coisa. Certo? Vamos supor que você tem aqui 4x dividido por 2x. Né? Aí você vai dividir 4 por 2, vai ficar quanto? 2. X dividido por x, uma coisa dividida por ela mesma é 1. Né? Então vai ficar 2 vezes 1, que é o próprio 2. Certo? Então, pessoal, aqui a gente tem as nossas respostas, certo? E o que acontece com essas operações aqui. Eu aconselho a vocês copiarem e depois vocês analisarem o que está acontecendo com cada um deles. Porque os exercícios vão ser apenas a gente treinar essas operações aqui. Certo? Porque quando a gente começa a operar monômios, a gente transforma eles em polinômios. Certo? E o objetivo do nosso estudo é conseguir entender o que são polinômios para a gente poder começar a descrever as coisas. Tá entendendo? Por exemplo, se eu quiser descrever uma área, eu vou apagar aqui, vocês podem copiar isso aqui. Né?
Vamos supor que eu queira descrever. Eu tenho um quadrado aqui, certo? Eu tenho um quadrado cujo lado vale 2A. Aqui é 2A, aqui é 2A, aqui é 2A e aqui é 2A. Certo? Eu poderia, em vez de fazer isso, fazer assim. A gente usa essa linguagem. Tá? Para vocês ficarem sabendo. Então, quem é a área desse quadrado? Descreva, né, algebricamente a área das figuras. Bom, aí você tem primeiro esse quadrado aí, né? A área dele vai ser quem? Vai ser a base vezes a altura. Quem é a base? 2 vezes A. Não, vamos fazer 2 vezes A. Certo? Para não cortar o raciocínio. Quem é a altura? Vezes 2 vezes A. Tá? Então, como eu falei lá na multiplicação de monômios, o que a gente vai fazer? Vai multiplicar essa parte dos coeficientes e depois multiplicar a parte literal. Né? Quando eu multiplico aqui os coeficientes, eu vou ter quem? 2 vezes 2, que é 4. E quando eu multiplico aqui a parte literal, eu vou ter quem? A vezes A, que é A ao quadrado. Certo? Então, a área desse quadrado, né, vai ser quem? Vai ser 4 vezes o lado dele ao quadrado. Ficou entendido, pessoal? Isso aí. A gente usou aqui a propriedade, a multiplicação de monômios. Certo? Agora, se eu estivesse dizendo assim, descreva objetivamente o perímetro. Tá assim, certo? Dessa mesma figura, era como ter começado pelo perímetro, né? Porque é adição, depois ia com a multiplicação. Mas vocês são fera mesmo, né? Podia começar logo pela raiz cúbica. Beleza, né? Então, quem seria o perímetro? Né? Seria a soma dos 4 lados. Aí, quem é o primeiro lado? É 2A. Mais 2A. Mais 2A. Mais 2A. Certo? Aí, somar, é só você somar a parte literal com a soma dos coeficientes. Vai ficar a soma desses 4 coeficientes aqui. 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2, 4, 6, 8. Né? Aí o A repete. Porque eu tenho duas ameixas, mais duas ameixas, mais duas ameixas, mais duas ameixas, né? É como se fosse só somar mesmo. Né? 2A mais 2A mais 2A mais 2A. Esse lado aqui, mais duas vezes uma medida, né? Que essa medida é A. Então vai ser 2 vezes A, mais 2 vezes A, mais 2 vezes A, mais 2 vezes A. 8 vezes A. Né? Entendido isso aqui, pessoal? Então, pessoal, eu acredito que a parte teórica de monômios é mais essa. Então, o que a gente vai ficar agora é com os exercícios. Certo? Valeu!